nosso Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não se atrasa, também não se adianta, pois Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Esse é o estudo de número 1061 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Não adianta nós ficarmos ansiosos e muito menos desesperados, porque no tempo determinado por Deus receberemos o que Ele prometeu. Sabe por quê? Porque Ele é fiel o tempo todo. Vamos ao nosso tema. Deus não se atrasa. Nosso texto base está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro, ele ensinou sobre o dia do Senhor que há de vir, e o nosso Jesus fala que aquele que há de vir virá e não tardará. Os discípulos de Jesus, os crentes primitivos, estavam esperando para aquela época, para aquele momento, e Pedro mostrou um princípio do nosso Senhor, que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que diz: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Os seres humanos não compreendem sobre tempo, pois somos temporais, somos limitados, mas o Senhor não está preso a tempo. Ele é atemporal, Ele é eterno e Ele é soberano. E o apóstolo Pedro citou a oração de Moisés no Salmo 90, verso 4, que diz: verdadeiramente, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Nosso Senhor é eterno, o nosso Senhor é soberano. Nós, seres humanos, nós somos criação do nosso Deus e o Senhor, Ele é o Criador. Tudo está sujeito a Ele, e Moisés reconhece nesse versículo a atemporalidade de Deus, porque o nosso Deus, Ele não está preso a nada. Na nossa mente é difícil compreender essa perspectiva do tempo para Deus, pois como que nós podemos entender que Deus habita na eternidade? Isaías no capítulo 57, verso 15 diz: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Glória ao nosso Deus. E tem outra versão que fala: porquanto afirma o alto e o sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. O homem, ele não compreende Deus, ele não compreende o tempo de Deus, e ele se esquece que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes no capítulo 3, verso 17 diz: então passei a refletir, ao justo e ao perverso Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. O autor de Eclesiastes está nos ensinando que para tudo Deus tem uma época, Deus tem um tempo designado, um tempo determinado. Asaf, ele também nos ensina que Deus tem um tempo certo para fazer justiça. Oh, aleluias! No
Salmo 75, verso 2 diz assim: pois disseste, quando eu escolher o tempo apropriado, farei justiça com retidão. O salmista Asaf, ele entendeu que existe uma estação certa, um tempo certo, específico para Deus agir a favor do seu povo. O salmista, na oração, ele diz ao Senhor que chegou o tempo de Deus apiedar-se de Sião. Salmo 102, verso 12, verso 13 diz: mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre, serás lembrado de geração em geração. Tu te erguerás e terás misericórdia de Sião, porque já é tempo de teres piedade, sim, o momento chegou. O salmista possivelmente escreveu esse salmo quando estava lá no cativeiro babilônico e ele ansiava por estar novamente em Jerusalém. Ele poderia até se lembrar que o profeta Jeremias falou que o cativeiro teria uma duração de 70 anos e deveria estar já no final. O tempo determinado por Deus já estava chegando e Deus iria apiedar-se de Sião. O profeta Isaías, ele nos ensina que Deus tem um tempo determinado para usar de misericórdia. Isaías capítulo 30, verso 18 diz: contudo, Yahvé espera um momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Por isso é importante nós confiarmos, nós esperarmos no Senhor e não nos desesperarmos, porque o agir de Deus a nosso favor acontecerá, porque quando o nosso Deus decide agir, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o agir dele. O salmista Davi, ele entendeu que o futuro dele estava nas mãos do Senhor. Salmo número 31, verso 14 e 15, a parte inicial diz: eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Olha a confiança de Davi, que possa ser a nossa confiança, que possa ser a nossa certeza, que possamos entender que servimos um Deus que age a nosso favor, mas ele tem um tempo determinado. A versão da Bíblia Mensagem diz assim: desesperado, lanço-me sobre ti, tu és o meu Deus, de hora em hora entrego meus dias em tuas mãos para ficar fora do alcance dos que querem me pegar. Aquece teu servo com um sorriso e me salva, porque me amas. Nós precisamos fazer como Davi, entregar a nossa vida, entregar os nossos dias, entregar a nossa família, colocar tudo aquilo que nos traz inquietação nas mãos do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que devemos lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor não se atrasa em nos socorrer, mas as nossas aflições, a Bíblia fala que ela nos inquieta e ela nos faz precipitarmos. Eclesiastes capítulo 8, verso 6 diz: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Aí tem a versão que diz: sim, há um momento certo e um jeito certo para cada circunstância, mas infelizmente nem sempre entendemos isso. É verdade que ninguém sabe o que acontecerá no futuro. Que versão interessante para meditarmos nesse momento. Existe um tempo certo, uma estação apropriada aonde Deus agirá. O Senhor, ele não se atrasa em cumprir as suas promessas e ele também não se atrasa em socorrer aos seus filhos.
Nós podemos nos lembrar quando Lázaro estava doente, as irmãs dele mandaram chamar a Jesus e Jesus ainda ficou mais 2 dias onde ele estava, pois tinha um propósito. João no capítulo 11, verso 3 e verso 4 fala: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Através daquela situação, o nome do Senhor seria glorificado, mas no momento certo, Jesus chamou os discípulos e Jesus falou sobre a morte de Lázaro. João capítulo 11, verso 14 e verso 15 diz: ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Tudo está no controle do nosso Senhor. E quando eles chegaram onde estava Marta e Maria, elas mostraram não compreender por que o Senhor Jesus demorou para chegar. João capítulo 11, verso 21, verso 22 e o verso 32, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E assim como Marta e Maria não compreenderam, nós também não compreendemos o agir de Deus, porque para tudo o Senhor tem um propósito e a nossa limitação nos impede de compreendermos, porque o que é necessário é nós crermos, é necessário nós vivermos por fé e não por vista. O nosso Mestre Jesus, ele não chegou atrasado onde Lázaro estava e ele mostrou a importância de crer. Vamos ver, João capítulo 11, verso 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Outra versão, Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que se acreditasse você veria a glória de Deus? Nós precisamos crer firmemente nas promessas do Senhor. Nós precisamos estar alicerçados, enraizados, estarmos firmes na palavra do nosso Deus. Precisamos, independente das circunstâncias, pois Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. Com a ressurreição de Lázaro, muitos judeus creram nele, porque eles viram que o nosso Jesus, o nosso Mestre, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Nosso Deus, Ele é perfeito, Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele não se adianta. Sabem por quê? Porque Ele não erra. Deuteronômio no capítulo 32, verso 4 diz: Ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Moisés está falando que o nosso Deus é a rocha. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é força, o nosso Deus é poder, o nosso Deus é firmeza. E Moisés está exaltando o nome do Senhor, porque Deus é fiel, porque Deus não falhou em nenhuma das promessas que Ele fez ao povo israelita. Nós erramos quando nós tentamos ajudar o Senhor a fazer a promessa se cumprir. Vamos nos lembrar de Abraão e de Sara. Abraão foi chamado quando ele tinha 75 anos para ser pai de nações, e Sara era estéril. Gênesis capítulo 15, verso 1, verso 2 e verso 5 diz: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus,
De que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou-o: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e prometeu: será assim a tua posteridade. Que promessa maravilhosa! Quando Abraão ouviu essa promessa, sabe qual foi a atitude dele? Foi crer. Gênesis capítulo 15, verso 6 diz: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão creu, ele agradou ao nosso Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não ficou olhando para a idade de Sara, para o corpo de Sara, ele demonstrou fé, ele demonstrou confiança nas promessas do Senhor. E algum tempo depois, Sara se precipitou, ela pediu para Abraão ter um filho com Agar, a serva dela, e nasceu Ismael. Isso trouxe muita amargura para Sara, ela foi desprezada por Agar, e quando Abraão estava com 100 anos, nasceu Isaque de Sara, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Mas Ismael, o filho de Agar com Abraão, zombou de Isaque, trazendo muitos aborrecimentos para Sara, porque nós não precisamos adiantar ou forçar Deus cumprir as promessas dele, porque ele tem o tempo correto, o tempo certo, o tempo determinado por ele. Jó fala assim: eu sei que tudo tu podes fazer, Senhor, e nenhum dos teus intentos ou dos teus propósitos vão ser frustrados. Eu vou concluir. Deus, ele é poderoso, mas Deus também é bom. Nós precisamos ter fé, nós precisamos esperar o agir de Deus, pois a perseverança, ela é prova da nossa fé. Enquanto esperamos a promessa de Deus se cumprir, o Senhor está nos aperfeiçoando. Romanos, no capítulo 8, verso 28, Paulo diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. O tempo de Deus é perfeito. E eu vou concluir dizendo para você que nós precisamos, durante esse processo de espera, colocar a nossa fé em ação, sermos perseverantes, crendo que Deus está agindo e é para o nosso bem, porque Ele sempre será fiel. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvida ou sugestão, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.